Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, nessa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês, e hoje no vídeo do Salmo 59. Então, você que já tem a sua Bíblia aí na sua casa, pode pegar para acompanhar comigo, pegue a sua espada comigo e vamos ver o que Deus tem para nos ensinar, nos mostrar, nos passar no vídeo de hoje, no Salmo 59. Hoje eu vou ler na versão NVI, que eu costumo ler, hoje em dia, nova versão internacional, às vezes eu esqueço a sigla, mas é NVI, nova versão internacional. E você que tem a sua Bíblia, já vamos começar a ler e vem acompanhar comigo. Salmo 59 tem um subtítulo e vai estar escrito: para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas, poema epigráfico davídico, quando Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi, a fim de matá-lo. É uma coisa interessante que esse é o terceiro salmo que eu leio, desde o Salmo 57, é a continuação do poema epigráfico, vai estar escrito aqui, não destruas. É o poema de Davi, onde ele começa no Salmo 57, esse poema não destruas, fugindo de Saul na caverna. Então a gente vai ver que no contexto desse poema, nesses três salmos que são continuação do poema não destruas, Davi vai estar num contexto de perseguição. E esse é o Salmo 59, eu creio que é o último do poema não destruas. Sim, o 60 já é diferente. Então, esse é o último salmo da continuação do poema Não Destruas. Vamos ler o salmo inteiro, depois eu venho comentando com vocês, amém? Salmo 59, versículo 1 em diante. Na minha versão vai estar escrito: livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que eu me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de sua boca. Seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, é o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder faze-os vaguear e abate-os. Pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Meus irmãos, como eu admiro a fé de Davi. Como eu já disse aqui para vocês, assim que eu comecei, ao longo do tempo, a gravar esses vídeos nessa série que Deus colocou no meu coração, de gravar do primeiro até o último salmo da Bíblia, comentando, eu fico, assim, admirada com a fé de Davi, porque
É o que eu disse já em outro vídeo, né? A maior fé da Bíblia, a fé que eu mais admiro, não é a fé de Abraão, ou Isaac, ou Jacó, ou a fé de qualquer outro personagem. Não que eles não tenham fé, não é isso que eu estou dizendo, mas pelo relacionamento assim transpassado na Bíblia, eu fico tão admirada e tão pasma com a fé de Davi, porque é uma fé que você vê nos salmos que carrega uma convicção diferenciada. E você, lendo os salmos, você fica assim até constrangido. E aqui nesse salmo, Davi ele vai estar passando por uma situação onde Saul ele vai mandar, como se Saul tivesse contratado assassinos para matar Davi. E na casa de Davi, ele está morando na sua casa normalmente, só que ele está sendo rodeado por homens que foram contratados para matá-lo, pelo próprio rei da nação. Então, Davi aqui está se encontrando numa situação que ele se encontra assim, completamente encurralado. E é nesse contexto que ele escreveu esse poema e esse salmo. O primeiro versículo que eu quero ler e comentar com vocês, na verdade, os dois primeiros versículos são o versículo 3 e o versículo 4, onde vai estar escrito: Vê como ficam à minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha a situação em que me encontro. Nesse versículo 3 e 4, a gente vê que Davi ele não cometeu delito nenhum e até parece que ele está sofrendo uma injustiça. E realmente é uma injustiça ser perseguido por nada. Ele não fez nada e está sofrendo perseguição. Mas uma coisa que eu achei interessante, até uma pregadora que foi na minha igreja trouxe a palavra, uma pastora de fora, ela falou e ficou na minha mente. Em algum momento ali da pregação ela disse: Deus nos dá provas e nós passamos por provações na caminhada cristã, porque Deus quer, e Ele faz isso de propósito, para que nós venhamos a nos aproximar dEle e, completamente dependentes dEle, nos achar alicerçados na presença e no amor dEle, para que nós tenhamos uma base firme e concreta na rocha que é Cristo, e Cristo é amor, é o amor mais puro, o amor de Deus, ele é a expressão do amor de Deus. E a gente vai ver que nos principais mandamentos da Bíblia vão questionar Jesus, se eu não me engano, os fariseus. E os mestres da lei vão questionar Jesus e dizer, querendo encurralar Jesus e botando ele à prova, né? Eles vão perguntar para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E o Senhor Jesus vai dizer o resumo dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo maior mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E, claro, aqueles fariseus e aqueles mestres da lei ficam sem resposta. É nisso que se resume toda a lei de Deus, em todos os decretos e todos os mandamentos, é no amor. E é preocupante porque Cristo vai dizer também na parábola da viúva persistente em Lucas 18, no final da parábola, ele vai dizer: porventura, quando o Filho do Homem vier para a terra, voltar para a terra, achará fé na terra? Ou seja, o amor vai se esfriar. E também tem, uma passagem escrita que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, sem amor, não é possível ter fé, porque é por amor a Deus, que nós nos aproximamos dele e nós obedecemos a ele. Se não for por amor, não vale a pena, não é verdadeiro. E ele é toda fonte de fé. Só nele nós conseguimos achar fé e cremos na palavra dele, nos acontecimentos, nos milagres, nas escrituras, no que está escrito. Só por meio dele e se aproximando dele nós temos fé. E se nós não temos amor, consequentemente, nós não amamos a Deus, não nos aproximamos dele, não temos interesse por sua palavra e, consequentemente, por ele ser toda a fonte de poder e de fé, nós não vamos ter fé.
E esse é o problema de hoje em dia. Essa é a grande batalha que nós vivemos nos dias de hoje. A luta por conservar o verdadeiro amor, o amor de Cristo, o amor de Deus, e verdadeiramente ter um coração puro perante Ele, a ponto de olhar para o nosso próximo e sentir compaixão, não julgamento, o que é muito difícil. A gente, querendo ou não, é um instinto que parece que é um instinto maligno que está em nós. Nós olhamos para uma pessoa, pela carne, nós temos muito mais tendência a nos inclinar para o julgamento do que para o amor. Como está escrito também na passagem onde vai dizer do Simão o leproso, o fariseu, que é aquela passagem que é muito famosa, que Maria vai quebrar o vaso de alabastro e vai lavar os pés de Jesus e chorar e secar com seus cabelos. Nessa passagem, a gente vê que aquele fariseu que está em posição de amar, em posição de... ele deveria ser um exemplo, ele deveria amar, ele deveria se compadecer, exercer a justiça, exercer o amor de Deus como um fariseu. Mas a atitude dele perante Jesus é vergonhosa. Ele tem uma atitude de julgamento. E ele começa a julgar aquela alma em vez de ajudá-la. Então nós temos que ter amor se quiser sermos conectados com Deus e ter um relacionamento profundo com Ele. Inevitavelmente, nós temos que amar. Nós temos que estar conectados com o amor, porque Ele é o amor. É uma das características mais fortes de Deus e principalmente a característica mais forte da lei, que é o resumo que o Senhor Jesus nos deixou e nos deu. Então, resumindo, versículo 3 e 4, o Senhor muitas vezes permite situações para nos provar, para nos apertar mesmo, para que nós venhamos nos sentir encurralados, para que venhamos achar a solução e o amor dele, para que nós venhamos a nos achegar a ele. Versículos 9 e 10, que eu também quero comentar com vocês, vai estar escrito: Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. É o que eu falei antes, é a convicção que ele tem no seu coração. No que nós realmente acreditamos? Nós acreditamos que Deus é bom, que Deus vai nos livrar, que Deus está conosco, que isso tudo é para nossa maturidade? Ou nós cremos que Deus é mau, que Deus está punindo a gente, que nós vamos morrer, nós vamos padecer nessa provação? É a convicção que habita no nosso coração diz muito sobre o que nós cremos, diz muito sobre a nossa verdadeira fé. Se nós não cremos em Deus, é impossível agradar a Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé que Ele é bom, que Ele está conosco, que Ele é amoroso, que por mais que nós estejamos passando dificuldades, isso é para o nosso amadurecimento, é impossível nós destravarmos e sairmos do lugar. Nós temos que sempre ter essa consciência e entender qual é a fonte da nossa fé. Mude a sua perspectiva, se sua fonte for aquela que eu disse de você enxergar como se Deus fosse mal, como se Deus quisesse te castigar e você ficar amargurado e perguntando onde está Deus, e Deus nunca sai do nosso lado. É engraçado vendo a história do jardim, né, da queda do homem, lá em Gênesis, Adão e Eva. Eu fiquei meditando e eu tive a impressão, enquanto eu lia, de que quando Adão e Eva eles foram expulsos do jardim, Deus ele expulsou Adão e Eva para que eles não viessem comer o fruto da árvore da vida e viver para sempre. Então, por amor deles, para que eles não sejam eternamente amaldiçoados, né, com o pecado que eles cometeram, o Senhor Deus ele vai expulsar eles do jardim. Mas eu tenho a impressão de que Deus nunca saiu do lado deles. É engraçado. Eu começando a ler, né, e lendo sobre tudo que aconteceu, também Caim, e vendo como Deus ainda conversava com eles, a impressão que eu tenho é de que eles foram expulsos do jardim. Mas Deus nunca se afastou deles, porque a gente consegue perceber um diálogo ali. E para a proteção deles, Deus expulsou eles
para que não vivessem eternamente, comessem, né, do fruto da vida, porque eram duas árvores principais que Deus deixa claro ali na palavra que tinha no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi essa que eles comeram, e a árvore da vida, que dá a vida eterna para quem come. E essa é a árvore, olha que coisa linda. Essa é a árvore da qual nós, quando fomos glorificados com Cristo, quando a trombeta tocar, essa é a árvore que Deus vai dar para aqueles que forem aprovados por Ele, vai dar de comer para nós, e nós vamos viver eternamente com Ele. Olha que lindo! Essa é a mesma árvore descrita em Apocalipse. Para ter uma fé concreta, também é importante lembrar que nós temos que estar diariamente vivos e bem alimentados, alimentar a nossa alma, não do celular, não de coisas superficiais que vão só encher a nossa alma de porcaria e no final do dia a gente não vai lembrar nada, a gente ainda vai se sentir vazio, angustiado, mas sim da palavra de Deus, que é a palavra viva, ou seja, parece que quando a gente lê isso aqui, aquilo é como um fogo vivo no nosso coração. E aquilo ali vai queimar o dia inteiro. E você vai meditar naquilo, aquilo vai alimentar a sua alma. Ou seja, esse é o pão da vida. Esse é as águas vivas que vão matar a sede da nossa alma sedenta, né? Então, isso vai alimentar a sua fé, isso vai deixar a sua fé viva, vai deixar o fogo vivo dentro de você. E é o que também está escrito, né, em Levítico sobre que o altar, o fogo em cima do altar tem que permanecer aceso, não será apagado, não se apagará. A gente no começo do dia tem que reacender sempre o fogo, porque Deus sempre tem alguma revelação nova, alguma palavra nova para nos falar naquele dia. Nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, não é um Deus feito com material construído por mãos humanas, mas é um Deus vivo, Ele está conosco o tempo todo. Então, nós temos que ter a nossa fé firmada nele e na sua palavra, porque é a palavra que vai nos apresentar o caráter do nosso Deus. Tirando o fato de que Jesus é o verbo vivo de Deus, ou seja, a palavra. Enfim, venhamos ter a nossa fé alicerçada no nosso coração. Meus irmãos, eu achei melhor, né, decidir parar por aqui e fazer uma segunda parte para esse vídeo, porque eu acabo falando demais, porque graças a Deus, né, o Senhor, eu deixo Ele falar através de mim, eu sei que nada vem de mim, porque essa sabedoria é do Senhor, porque isso é para honra e glória dEle. Eu repeti 3 anos do ensino médio e por mim, eu não tenho foco, por mim eu não consigo fazer nada, sabe? Aquela dislexia, aquela déficit de atenção, misericórdia. Mas isso é tudo para honra e glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado, né? A vontade dEle seja feita, porque eu também orei muito, né? Para que não falasse eu, mas o Senhor falasse através de mim. Vou fazer um segundo vídeo para comentar melhor com vocês, para não ficar um vídeo tão longo e para que os irmãos possam meditar melhor, né? Estudar melhor sobre isso. Meus irmãos, agradeço então você que ficou até esse ponto do vídeo comigo, que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.